diretas de inconstitucionalidade. Eu também irei juntar a declaração de voto, senhor presidente, e começo desde logo dizendo essa breve síntese, o teor escrito irá para os autos, registrando que eu estou substancialmente acompanhando o eminente ministro relator, ministro Nunes Marques, até porque, para manter a coerência, foi assim também que eu votei no plenário, no recurso extraordinário, portanto, estou mantendo a posição. Há um aspecto dentre os 5 pontos que Sua Excelência o relator traz à colação, e esse é um voto, como os colegas também me antecederam, um voto conjunto em ambas as ADIs, 2110 e 2111, apenas há um ponto que hoje, aqui presencialmente, a divergência veio no voto de Sua Excelência o ministro Flávio Dino, que diz respeito à exigência de carência para a fruição do salário maternidade, colocando em questão 2 dispositivos da lei de 91. O ministro Flávio Dino, ao expor o tema, valeu-se de um argumento principiológico de índole normativa, do ponto de vista da incidência dessa regra, que não se trata de diferença, seria profundamente discriminatória, e, de qualquer maneira, apenas aduzo que são 3 ordens de argumentos que eu estou no voto explicitando para suscitar essa divergência que já houvera suscitado no início desse julgamento plenário virtual e que hoje, portanto, sou eu que passo a acompanhar, tendo havido pedido de destaque, a divergência presencialmente pela primeira vez suscitada pelo ministro Flávio Dino. Eu entendo, em primeiro lugar, que o legislador previdenciário, ao exigir a contribuição obrigatória pelo prazo de 10 meses, tal como então previsto pela lei de 99, como aliás, previsto pela lei 9876, das trabalhadoras autônomas, no meu modo de entender, o fez presumindo a má-fé destas mulheres trabalhadoras. Inverte-se o raciocínio que deve conduzir a aplicação mais adequada do direito, ou seja, que a boa-fé se presume, a má-fé deva ser provada. Não é razoável concluir que as trabalhadoras autônomas, chamadas pelo legislador previdenciário de contribuintes individuais, fraudariam o sistema previdenciário, ou seja, filiar-se ao regime geral da Previdência ao descobrir uma gestação e apenas para o fim de obtenção de benefício. O segundo argumento que me leva a essa conclusão é de que a exigência é inconstitucional e, portanto, viola o princípio da isonomia, o argumento central do voto de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, a quem estou subscrevendo. E o terceiro argumento é que há aqui também uma outra violação principiológica, que é a proteção constitucional da maternidade, com todas as relevantes evoluções do direito. O mérito do recurso extraordinário 1.276.977, o tema 1102, da repercussão geral, cujo embate e declaração também estão em apreciação por esse tribunal. E lá tenho presente e reproduzo no voto a manifestação expressa de Sua Excelência o relator, ministro Nunes Marques, que agora foi reiterada pouco antes do intervalo oralmente, de que a discussão é diversa do que aqui se estabelece. E, portanto, Sua Excelência reconheceu que há uma interseção entre os 2 casos, mas não que se chegue ao ponto da prejudicialidade, e por isso declarou a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876, sem prejuízo da aplicação do enunciado do tema 1102, que foi objeto de uma detalhada e escorreita exposição do ministro Alexandre de Moraes, e é nessa direção também que o voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça, veio na sessão de hoje. Tenho para mim que esta ressalva está em concordância com a manifestação já externada no julgamento do 102, no sentido de não haver declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º lá, mas exercício hermenêutico do tribunal
em relação à possibilidade de garantir a opção ao segurado pela eleição da norma que melhor assegura os seus interesses, se aquela de natureza transicional ou a definitiva, bem como do devido resguardo ao direito à regra previdenciária mais benéfica, de modo a não ampliar a desigualdade social de distribuição de renda, até porque entendimento diverso, creio que vai atingir precisamente, como disse o ministro Alexandre, uma camada já, obviamente, não contemplada pela distribuição de patamares mínimos de dignidade existencial, inclusive de menor escolaridade. Por isso, senhor presidente, todos os demais pontos estão no voto que irei juntar. Em resumo, prestando as homenagens nas conclusões diversas, nós estamos diante de um tema que não granjeará unanimidade. Portanto, aqui estou desde logo homenageando as conclusões diversas. De minha parte, portanto, eu estou julgando parcialmente procedente a ação direta constitucional 2110 e totalmente improcedente a DI 2111. A parcial procedência da 2110 se dá no reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário maternidade na linha da divergência hoje suscitada presencialmente pelo ministro Flávio Dino. Em relação aos demais pedidos, julgo improcedente, de modo a assentar a constitucionalidade, e aqui repito os dispositivos que vou me escusar da leitura. E reitero, senhor presidente, reconhecendo a importância da argumentação em sentido diverso, reitero a compreensão que tenho quanto à ausência de prejuízo em relação ao decidido no tema 1102 da repercussão geral e, portanto, acompanhando substancialmente o relator, é assim que voto, senhor presidente. Isso. Se ela não está cumprindo a sua finalidade, que se dê a opção ao segurado de pedir a aplicação normal para a regra permanente, que seja aplicado para todos. E, repito, exatamente para evitar que haja prejuízo no benefício. Dessa forma, presidente, para aqueles todos filiados no regime geral de previdência social até a data da publicação da lei, repito, 26 de novembro de 99, criou-se uma regra de transição para excluir do cálculo do benefício os salários de contribuição anteriores a julho de 94. E por que o legislador fez isso? As discussões legislativas, todas. Porque no cálculo se pretendia evitar que aqueles salários de contribuição anteriores a julho de 95, ou seja, 5 anos e meio antes da aprovação da lei, a ideia é que esses salários iriam atrapalhar a média, porque eram salários defasados. Então a regra de transição afasta para não gerar um prejuízo tão grande ao segurado. Só que em algumas hipóteses, como eu disse, se contar a regra geral, não afastando esses salários de contribuição anteriores a julho de 94, em algumas hipóteses, isso mantém um benefício melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Beneficiados não. Inúmeros segurados não teriam sido prejudicados. Agora, o legislador quis ajudar. Só que ao tentar ajudar, todos prejudicou muitos. Se extirpássemos a regra de transição, esses muitos teriam o mesmo tratamento. Eu faço questão de insistir nisso, porque eles não estão pedindo um tratamento especial, o mesmo tratamento de todos os demais. Vossa Excelência, me concede uma parte, ministro Alexandre. Estamos todos aqui acompanhando atentamente o voto de Vossa Excelência. É uma matéria que demanda essa minudência percussiente. Se bem depreendi, Vossa Excelência está a dizer que não há uma aplicação concomitante das duas regras. Há uma possibilidade de escolha diante da situação que se apresentar por parte do segurado. É disso que... Exatamente. Não se misturam critérios, não se misturam regras.
aqueles segurados que para aqueles segurados, né, que até a data já eram filiados até 99, novembro de 99, qual foi o pensamento do legislador? Eles já estão segurados. Daqui para frente, é uma regra permanente. Mas esses todos, se nós aplicarmos essa regra, eles serão prejudicados. Então vamos excluir, pegar 5 anos, vamos excluir os salários de contribuição que é antes de 94, porque aí eles não serão prejudicados, mas houve o prejuízo. Então, qual é a proposta da interpretação? Que é exatamente o que ocorreu no RE, na repercussão geral. O segurado deve ter a opção de falar, não, eu quero a aplicação da regra geral. Quer dizer, ele não vai pedir uma outra norma, uma interpretação de A com B, não. Eu agradeço, em outras palavras, eu agradeço o que o legislador fez por mim para melhorar minha situação, só que eu quero ser tratado igual a todo mundo. Eu quero ser tratado igual a todo mundo. Eu quero a regra geral de todos os salários de contribuição, porque aí ele não é prejudicado. Exatamente isso. Não há mistura de regras. Não se mistura a regra permanente com a regra transitória. Agradeço, Vossa Excelência. Mas os salários de contribuição antes de 94, em virtude da alta inflação, é uma bondade que para os casos onde o valor da aposentadoria é menor, essa bondade virou maldade. Para os valores maiores, todos os valores maiores dos segurados, eles optam pela regra de transição. Os valores menores, até 1.300, os valores menores que foram prejudicados. Porque o legislador, ele fez na média, ele contou na média. E na média, realmente, presidente, na média, a regra de transição seria boa para todos. Na hora que aplicou no mundo real, os valores mais altos dos segurados optaram não, porque não havia possibilidade de opção, mas foram beneficiados realmente. Os valores mais baixos não. Então o que eles pretendem é, me aplique, a bondade não serviu, me aplique a regra geral, me aplique a maldade geral, vamos dizer assim. Por favor, ministro. Peço desculpas a Vossa Excelência, me dispares, mas, portanto, depreendendo, Vossa Excelência está sustentando que não há contradição entre o que a maioria lançou o voto no recurso extraordinário e a matéria que é objeto dessas ADIs. Portanto, lá nada arrasta a compreensão para o julgamento dessas ações. Exatamente. No momento inicial, nada, porque na ADI, o que foi pedido, o que estamos julgando a regra de transição é constitucional, especificamente o artigo 3º, e já a grande maioria já tinha dito, é constitucional. Na repercussão geral, nós, por maioria, 6-5, dissemos, na verdade os 11 disseram, o artigo 3º é constitucional. Exatamente da mesma maneira que estamos a fazer aqui.